Oi, oi, oi! Vamos lá a mais uma aula de auditoria e consultoria em gestão de pessoas. Meu nome é Alexandra Cavalcante. Você está assistindo uma aula da Faculdade Uni-Ateneu e hoje nós vamos falar sobre a legislação trabalhista e os impactos nos recursos humanos. Bem, como surgiu e qual o papel da legislação trabalhista? A legislação trabalhista, ela surge a partir de uma necessidade. A necessidade de se ter formas de assegurar ao trabalhador direitos que antes não eram previstos. Então, surge a consolidação das leis trabalhistas. Uma lei do Brasil referente ao direito, né, do trabalhador, e sendo criada por um decreto-lei número 5.452, no dia 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo, que foi entre 1937 e 1945, tá? E ela foi sendo unificada, porque assim, ela é uma consolidação, são várias leis, vários entendimentos dentro de um único documento que se tornou, né, a legislação trabalhista existente no Brasil. E ela é fortemente inspirada na Carta de Del Lavoro do governo fascista de Benito Mussolini, na Itália. E muitos consideram que é uma mistificação, né, dessa carta, mesmo porque pela visão histórica da coisa, acredita-se que Getúlio, para continuar no governo como presidente, ele criou isso para que viesse pelos braços do povo. Então, posteriormente, a CLT ser sancionada, ele consegue ser eleito por voto popular, né? E aí, qual o papel dela dentro da visão trabalhista? Ela vai assegurar jornada de trabalho, benefícios, direitos que antes não eram concedidos às pessoas, né? Então, a importância dos recursos humanos para a concretização das previsões legais. Bem, por que é importante os recursos humanos compreender a legislação trabalhista? Porque quando o trabalhador é remunerado e está satisfeito, ele produz mais e melhor. Isso é fato. Nós já aprendemos isso anteriormente. E se o RH compreende esse fato e atende às exigências da legislação, ela evita o que a gente chama de passivos trabalhistas, que são as solicitações desses colaboradores no âmbito legal de seus direitos. Então, o RH, ele tem que compreender como funciona o 13º, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os dissídios coletivos, né? A Previdência, o INSS e as férias. Tudo isso gera recurso que vai diretamente para o trabalhador. E os principais pontos para conhecimento e domínio deste setor? O que não pode deixar de ser observado. O que não se pode deixar. Eu tenho que observar. Então, eu tenho previsões legais. Então, eu tenho que observar as alterações da legislação. O que é mais pertinente. O que está usando ultimamente.
as previsões normativas, que são os prazos, o período adequado de liberar cada recurso, para que nem o trabalhador saia perdendo e muito menos a empresa. Normas regulamentadoras, né, se elas estão sendo adequadas, se o trabalhador está seguro. Os regulamentos internos da instituição. Cada instituição tem um regulamento interno, uma cultura, e aí ela tem que ser observada, tomando cuidado para não infringir nenhuma legislação. E as previsões legais que merecem destaque. Daqui para frente nós vamos ver um pouquinho dessas previsões legais. Eu tenho anotações na carteira de trabalho, férias, jornada de trabalho, a lei do estágio e o jovem aprendiz. Então, tudo isso a gente vai dar uma pincelada para que a gente possa compreender a legislação trabalhista como um todo. Bem, as anotações na carteira de trabalho. Primeiramente, todas as anotações devem fazer referência ao primeiro dia de trabalho. Fulaninho de tal de Osório Pereira entrou no dia a trabalhar no dia 4 de maio de 2020. A anotação é desse primeiro dia de trabalho dele. Porque isso vai impactar diretamente no 13º, nas férias, no FGTS, tá? Em quantidades de meses. A emissão de nova carteira de trabalho, ela agora é eletrônica. Então, assim, você tem a sua física. A próxima será eletrônica. Os dados, eles vão entrar junto com o CPF, na identificação, que é a identificação única desse empregado, tá? Mas eu não estou dizendo que não vai mais haver uso da carteira de papel, mesmo porque, se a gente for observar, nós temos várias pessoas que recentemente foram tirar a carteira de trabalho e voltaram com ela física, tá? Então, a tendência é ficar só eletrônica. E a partir da admissão do trabalhador, os empregadores têm 5 dias úteis para fazer essas anotações na carteira. Anotações feitas, o trabalhador tem 48 horas para ter acesso às informações, tá? Férias e previsões legais. 30 dias de férias remuneradas e um adicional de 1/3 de remuneração. Isso é assegurado pela CLT e continua sendo mesmo depois da reforma trabalhista. Esse pagamento tem que acontecer 2 dias antes desse período de descanso, tá? Então, antes de eu tirar férias, 2 dias antes, eu já recebo meu dinheirinho. O trabalhador pode vender 10 dias. Isso aqui foi uma coisa instituída depois da reforma trabalhista. Até então não se podia. Vendia-se, né? Como a gente sabe que existem empresas que compram o mês inteiro de férias dos trabalhadores, mas por lei hoje é permitido 10 dias. E o empregador não tem direito de dizer que eu não quero férias não, eu quero o dinheiro. Não, ele não tem esse direito. O empregador pode escolher em qual mês cada funcionário gozará suas férias, tá? No interstício de 18 meses. Então, quando eu completo um mês, eu ainda tenho mais 6 meses para frente. Quando eu completo um ano, eu ainda tenho mais 6 meses para frente para tirar minhas férias. E aí é o meu patrão que vai dizer, né, o meu chefe, o meu gestor, qual o mês adequado para que eu possa tirar férias. Claro que a gente entra num acordo, normalmente se pergunta qual mês que você deseja e assim por diante. Mas pode ser monocrática a decisão, tá? Poderá dividir essas férias em 3 períodos distintos, ao menos um deles tem que ser 14 dias corridos. E os demais, pelo menos
5 dias, tá? E esse parcelamento é com consentimento do empregado. Então, o empregador não tem o direito de olha, tu vai tirar parcelado. Não, tá? O profissional de recursos humanos precisa estar atento às regras e obedecer os períodos estabelecidos, bem como não poderá conceder férias nos 2 dias antes de um feriado ou do dia de descanso na semana. Então, assim, vai tirar férias a partir de sábado, aí a pessoa folga no domingo. Não pode. As férias estão previstas para o dia 30 de abril. Aí no dia 1º é feriado. Não pode. Né? 1º de maio é feriado, então não pode. Jornada de trabalho. A Constituição, ela determina que a jornada de trabalho dura 8 horas. Num total de 44 horas semanais. Isso a gente já sabe. Salvo em alguns casos, né? Algumas exceções. No caso aqui, nós ressaltamos os bancários, que possuem uma jornada de 6 horas. O registro dos horários de entrada e saída do profissional, ele pode tanto ser manual, como pode ser manual através de livros ou folha de ponto, pode ser um relógio de ponto mecânico, pode ser um relógio de ponto eletrônico, e passou a ser obrigatório em estabelecimentos com mais de 20 empregados. Então, a partir de 20 empregados para frente, eu sou obrigada a registrar, ter um registro desse ponto. Bem, aí é uma grande polêmica em cima de bancos de horas. A empresa e o colaborador, ele vai negociar a compensação dessas horas em outro dia de trabalho. Isso deve ser feito um período máximo de 6 meses no acordo e individual em 12 meses de acordo coletivo com participação do sindicato. Então, assim, é uma indústria e está devendo horas extras para quase toda a empresa. Então, ele pensa o seguinte: eu vou dar férias coletivas e vou pagar as horas extras em bancos de horas. Então, isso aí é negociado através do sindicato para que o trabalhador possa ter. E aí é assim, 12 meses por coletivo. Se for individual, o empregador tem que permitir gozar essas horas excedentes no banco de horas até 6 meses depois de ter feito aquela hora extra. Bom, estágio. Os requisitos para um estágio válido são matrícula e frequência regular do educando. Então, você que de RH tem um estagiário, tem que observar se realmente ele está efetivamente matriculado, se ele está frequentando regularmente o curso. Tem que haver um termo de compromisso celebrado entre as partes, ou seja, a empresa e o estudante. Ter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, ou seja, se o estagiário é da área administrativa, ele não pode ir para a operação. Se o estagiário é da operação, ele não pode ir para a administração, porque são atividades distintas, tá? E a lei do estágio prevê jornada de 30 horas semanais, contanto que sejam 6 horas diárias, prevê recesso para esse estudante quando ele estagiar há mais de 12 meses na organização, prazo máximo de estágio dentro da mesma instituição são 2 anos, e a cada 5 colaboradores efetivos poderá ter um estagiário. Não é aquela história, eu vou botar todo mundo estagiário na minha empresa. Não é permitido, a legislação não permite. E jovem aprendiz, né? Uma coisa bem distinta da outra, o estagiário e o jovem aprendiz. O estagiário está estagiando, remunerado,
em uma atividade específica. O jovem aprendiz, ele está lá desempenhando tarefas necessárias para uma formação. Ou ele é do nível superior, ou ele é do nível técnico. É um contrato especial de trabalho, tem um prazo determinado para acabar. O empregador, ele se compromete a assegurar ao maior de 14 anos até o menor de 24 uma formação técnico-profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E esse aprendiz, ele deve executar com zelo e diligência as tarefas necessárias para essa formação. Está fixado de 5% a 15% uma cota de aprendizes por cada estabelecimento. Esse percentual é calculado em cima do total de empregados na função a qual o jovem aprendiz vai estar inserido. Bem, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, que é uma forma de divulgar as vagas, né? Desde que tenha pelo menos 7 empregados nas funções que demandam a formação profissional. Então, ele deverá ter 7 pessoas trabalhando, ele vai cadastrar lá o estabelecimento no Serviço Nacional de Aprendizagem para que ele possa receber candidatos à vaga. Não pode ser microempreendedor e nem empresa de pequeno porte ou entidades sem fins lucrativos que tem o objetivo educação profissional na modalidade de aprendizagem. Então, se for sem fins lucrativos e seja específico daquela na modalidade de aprendizagem, não vai poder se cadastrar. E tem uns outros critérios que são bem pertinentes para que se possa averiguar posteriormente. A reforma trabalhista e a lei da liberdade econômica. Bem, a reforma trabalhista, ela veio para que houvesse liberdade econômica, para que as pessoas conseguissem, né, as empresas conseguissem trabalhar de forma a melhorar o desempenho dessas organizações nos termos trabalhistas. A MP 881 de 2019, ela é sobre essa liberdade econômica, tá? E tem o objetivo de facilitar o exercício de atividades econômicas no Brasil, alterando a mentalidade de forte regulamentação estatal de negócios particulares. São normas que possuem força de lei, aplicação instantânea e só podem ser expedidas pelo presidente da República, que é o mérito das medidas provisórias. E, no caso, ele vai diminuir a intervenção estatal nas atividades econômicas. Então, isso faz com que a reforma trabalhista, ela tenha tenha que haver uma flexibilização, tá? E negociação nos processos trabalhistas. Então, isso faz com que as empresas tenham maior flexibilidade, não estejam tão amarradas na legislação, para que possam ter argumento de negociação com seus colaboradores. A rescisão, ela pode ser consensual, aí há alguns critérios que a princípio a medida provisória, a reforma trabalhista tinha, e aí foi tirado na redação entre passagem do Congresso, da Câmara e o Congresso, e aí acabou que nós temos uma reforma trabalhista mais enxutinha, mas essa rescisão ela pode ser consensual.
A carteira de trabalho eletrônico, o fim do e-social, também foi um ponto batalhado nisso. A carteira profissional eletrônica ela vai acabar acontecendo. E o e-social ainda continua, porém com algumas restrições, as que tinham antes mais flexibilizadas. E o registro de ponto para que haja maior transparência nas informações trabalhistas. E aí, afinal de contas, o que pode e o que não pode ser negociado, né? Então, o que é que pode? Pode-se haver um pacto quanto à jornada de trabalho, observando os limites constitucionais. Então, a pessoa agora pode trabalhar 12 horas, né? Contanto que ela cumpra as 44 por mês, ou perdão, por semana. Pode haver um banco de horas anual, aquele, né, que eu já falei anteriormente, do acordo coletivo. Pode haver intervalo intra-jornada, com respeito de limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Pode haver uma flexibilização no plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos quadros que se enquadram com as funções de confiança. A remuneração pode ser produtiva, por produtividade, incluindo as gorjetas percebidas pelo empregado, no caso dos garçons e manobristas. É a remuneração por desempenho individual também. A modalidade de registro de jornada de trabalho, ela também pode ser, né, negociada. Troca do dia do feriado e participação nos lucros ou resultados da empresa, entre outras coisas. Mas essas aí são os destaques principais. O que é que não pode? Eu não posso negociar salário mínimo. O salário mínimo ele é instituído nacional e ponto final. Valor nominal do décimo... Aliás, no salário mínimo é o nacional. 1.045, certo? Porém, em São Paulo e Rio, esse salário é a maior. Não é o governo federal que dá esse salário a maior. É o próprio estado que banca a diferença. Eu nem sei dizer quanto é o valor mesmo não. Mas o salário mínimo, ele é mínimo. Então, o mínimo é 1.045. Pode ser negociado o valor a maior. Mas aí vai depender do estado, tá? Valor nominal do 13º salário. A remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, quem trabalha à noite recebe um pouquinho a mais, porque realmente o trabalho à noite ele é mais dispendioso, requer cuidados com a saúde, enfim. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime com a sua retenção dolosa. Então, eu não posso penalizar o trabalhador retendo o salário dele. Repouso semanal remunerado, então a cada 7 dias um dia de folga, de preferência aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo de 50%, a do normal. Que hoje pode ser negociável com o banco de horas, tá? Mas isso aí é previamente acordado, não é que você vai fazer hora extra, depois não tenho dinheiro para te pagar, não, eu vou transformar em banco de horas. Isso aí não é permitido. Número de dias de férias devidos ao empregado, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Todo mundo sabe, né? As férias, mais um terço daquilo que você recebe se você tiver a gozar os 12 avos completos. Não é negociável a licença maternidade, com duração mínima de 120 dias, e a licença maternidade nos termos fixados em lei. Então, assim, o mínimo são 4 meses. Algumas instituições concedem às mães 6 meses. Algumas instituições concedem aos pais 1 mês. Aí vai ser negociável, tá? Essa questão da licença paternidade, mas não é negociável menos de 120 dias para as mães e 8 dias para os pais. E as consequências da não observação da legislação trabalhista são as reclamações, as fiscalizações e autos de infração, ou seja, as multas, os inquéritos, né,
pelos órgãos de controle trabalhistas, as multas normativas e a insatisfação e queda na produtividade. Então, se o RH não faz a sua parte corretamente, todo o resto da instituição será penalizado. E aí, tem uma coisa que é muito batida, que é a famosa compliance trabalhista. O que é uma compliance? Né? É um verbo do inglês que significa cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto, ou seja, estar em conformidade com a lei. Significa ser e estar em compliance. E para você ser compliance, você tem que conhecer as normas da organização, seguir os procedimentos adequados, né, recomendados, e agir em conformidade. Ser ético, ser uma instituição idônea, e estar em compliance é estar em conformidade com as leis e regulamentos internos e externos, ou seja, as legislações nacionais, estaduais, orgânicas, jurisprudências, e as internas, que são os acordos, são as instruções normativas comunicadas da instituição. Então, o desafio do gestor de RH das empresas é diagnosticar e identificar, propor ações corretivas e preventivas para cumprir os dispositivos da legislação trabalhista. A atividade de compliance trabalhista abrange a análise detalhada dos processos de recrutamento e seleção, por exemplo, verificação de cálculos de proventos e descontos de folha, recolhimento dos encargos e as retenções efetuadas. É preciso ainda observar as políticas internas da empresa, se estão alinhadas com a legislação, identificar e eliminar toda e qualquer situação que sinalize o desequilíbrio. A compliance tem ganho em importância por contribuir para a eliminação de brechas existentes entre o como deveria ser e como realmente é. Ela reduz o chamado passivo trabalhista. E as suas ações, elas vêm mitigar os efeitos irregulares que não podem ser eliminados, pelo menos ameniza, né? E sempre propondo, indicando soluções e implementando para que haja uma minimização desses riscos apontados pela área de recursos humanos. Então, a compliance não é nada mais, nada menos do que uma consultoria, né? Concorda? E quais são os benefícios de atuar com a compliance? São conformidades, são evidentes e imediatas, há uma diminuição da judicialização dos passivos trabalhistas, melhora-se o ambiente de trabalho, a tranquilidade de estar agindo de acordo com a legislação e normas vigentes. A cultura organizacional, ela sendo pautada pela ética, os colaboradores se sentem mais satisfeitos e seguros com o seu local de trabalho. Possivelmente teremos pessoas satisfeitas com esse ambiente seguro, tendo um melhor rendimento. Então vai melhorar, vai refletir diretamente no clima da instituição, vai causar um impacto nessa gestão de pessoas e, consequentemente, nós vamos ganhar com produtividade. E a solução é estar sempre atualizado. As alterações nas legislações trabalhistas trazem melhorias e prejuízos e certamente provocam muitos debates. O RH precisa se adaptar às novas realidades, assimilando as novidades e colocando em prática em seu dia a dia, buscando alinhamento e esclarecimento com o jurídico e aproveitando as novas alternativas que estão surgindo. Meus agradecimentos à Estuda-te, advogada. Parte desse slide é fruto da leitura da legislação trabalhista e dos impactos de RH, que você pode visualizar através desse PDF, está disponível aqui nesse link.
e do livro do Souza, que é a CLT comentada pelos juízes do trabalho da 4ª Região, revisada e atualizada com a reforma trabalhista de 2017, incluindo súmulas do TRT do Rio Grande do Sul. Essa já é a 3ª edição, tá? Agradeço a vocês a paciência por assistir essa aula. Deixa aí nos comentários que assistiu a aula, para eu ter uma visão de quem está visualizando as aulas. E até quinta-feira na aula de jogos. Tchau, tchau.